E aí pessoal, bom dia! Gente, quem tá chegando agora, já deixa a curtidinha porque isso é muito importante, tá gente? Pra gente subir essa live aqui o quanto antes. Que bom que vocês estão aqui, fico feliz. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema bem interessante que uma paciente minha passou, mas eu vou atualizar vocês assim que entrarem mais pessoas na live, tá? Morena, bom dia, seja bem-vinda. Rodrigues, Janaína tá aqui também, Luciana, sejam bem-vindas. Gabriele, quanto tempo? O app não me notificava, que bom que te notificou hoje. Eu fiquei um tempo sem fazer live aqui, pessoal, porque eu estava no treinamento, né, o CNS, fazendo com os meus clientes. E toma muito tempo. Nossa, é muito cansativo, porque a gente fica o dia inteiro conversando, a gente tem muita interação, a gente tem lives exclusivas, mas o treinamento acabou ontem. Então hoje já está mais tranquilo para conversar com vocês. Tô sentindo falta de vocês, Morena. Que bom que você tá aqui hoje. Brindezinho de café para vocês, pessoal. Vamos começar aqui a nossa live. Hoje é o seguinte. Quando a gente estava dentro do treinamento CNS, os pacientes, os clientes, eles sempre contavam o que aconteciam com eles. Então, dentro desse treinamento, tem a oportunidade das pessoas perguntarem, delas interagirem. E uma das minhas clientes falou assim, Hugo, eu estava conhecendo um cara e foi um cara assim muito legal. Um cara que eu já tive um relacionamento anterior com ele, só que não foi pra frente. Aí o tempo passou, a gente se conheceu de novo, a gente se encontrou de novo. E agora parecia que tudo estava fluindo muito bem. Ele estava muito carinhoso, muito gentil, estava conversando, a conversa estava legal. Só que passou um tempo e ela começou a desconfiar de que ele tinha outra pessoa. Aí ela foi dar aquela stalkeada básica, né? Ela entrou lá no perfil dele, começou a ver os comentários e foi desconfiando de uma pessoa. Aí ela entrou no perfil dessa pessoa para ver os comentários também. E lá tinha comentários que remetiam a namoro. Ou seja, estava claramente escrito ali que eles estavam namorando. E ela descobriu que esse cara estava namorando assim, vendo o perfil da outra pessoa. E aí ela se frustrou inicialmente. Ela teve assim aquele sentimento de decepção porque ela achava que poderia até virar um relacionamento sério porque estava muito legal. Só que aí veio essa decepção e ela percebeu que não, isso não ia virar um relacionamento sério. E aí ela conversou comigo dentro do treinamento do CNS, perguntando um pouco sobre isso. Porque apesar dela já ter feito consultas comigo, já ter feito terapia, de já ter força emocional, ainda assim gera um certo abalo. E aí a gente foi conversar sobre, gente, isso é uma coisa que às vezes traumatiza muitas pessoas. Tem muitas pessoas que às vezes passam por isso, que elas estão com uma convicção enorme de que vai dar certo e dá errado e a pessoa para de acreditar no amor. E eu aposto que tem gente aqui que já passou por isso. Se tiver, deixa aqui para as pessoas perceberem o tanto que isso é normal. Se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários, porque é bom as pessoas notarem. Aqui a Jay, bom dia Hugo, já estou com saudade do CNS, acabou ontem. Bom dia Jay, seja bem-vinda. Já já começa a terceira e a gente vai estar lá com tudo também. E gente, não esquece de dar curtidinhas, tá? Isso é muito importante. Mete o dedinho na tela aí que isso ajuda muito. Bom, continuando o nosso assunto, geralmente a gente cria expectativas e às vezes a gente é decepcionado, às vezes a pessoa não atende às nossas expectativas, às vezes tudo sai de uma forma diferente e o pior, nos surpreende. Às vezes a gente está esperando assim, uma coisa maravilhosa e quando a gente vê não está acontecendo nada, só está acontecendo na nossa cabeça, é só a gente que está querendo ter um relacionamento quando o outro na verdade não está nem aí. E aí a gente acaba se traumatizando, a gente acaba vendo o amor como algo ruim, como algo inalcançável e a gente começa a se frustrar. E algumas pessoas começam a pensar em parar de procurar um relacionamento. Querem ficar sozinhas, não querem mais se preocupar com isso. E é completamente compreensível, mas a gente precisa compreender um pouquinho mais acerca do que é compreensível, que é justamente como a nossa mente trabalha. Então, gente, teve até um caso recente de uma blogueira que passou mais ou menos por isso, tá? Ela tinha depressão, vocês vão até lembrar desse caso, ela tinha depressão. E aí ela começou um relacionamento e ela estava ficando bem. E aí ela pensou em casar, montaram o casamento, planejaram tudo, aquela coisa perfeita, festa, música, tinha até aquecedor no casamento dela. E aí o noivo, ele mandou mensagem para ela, se eu não me engano, 2 dias antes, falando que não ia casar com ela. Mensagem de WhatsApp. Aí mandou mensagem para ela e ela foi se casar sozinha, com ela mesma, em uma forma simbólica de demonstrar amor próprio. Penha, obrigado pela rosa. Jay, agradeço. Então ela foi, participou do casamento, fez ali a festa, realmente se esforçou para que fosse bom. E aí ela postou tudo nos stories dela. Só que 24 horas depois, menos de 24 horas depois, ela tirou a própria vida, porque ela não conseguiu lidar com isso. E se a gente for parar para pensar, gente, isso que ela passou
é exatamente essa quebra brusca de expectativa. Quando acontece isso com uma pessoa que já é depressiva, com uma pessoa que já tem um certo sofrimento psicológico muito acentuado, isso pode ter um tamanho absurdo ao ponto da pessoa não querer viver mais. Então isso é muito sério, tá, pessoal? Muito sério mesmo. Aí algumas pessoas poderão falar, por exemplo, que é falta de responsabilidade afetiva do homem. E sim, é uma certa forma de falta de responsabilidade afetiva. Só que, gente, o problema do mundo é que eu não controlo as pessoas, eu controlo a mim. Então, se eu percebo que existem pessoas com falta de responsabilidade afetiva, eu, enquanto ser humano, tenho que me preparar para isso, porque é o melhor que eu posso fazer. Eu não consigo ter certeza total de que eu nunca vou conhecer alguém assim. Então, eu tenho que me preparar. Aí agora, eu quero contar para vocês uma história que quem assistiu Game of Thrones vai lembrar. Muita gente já assistiu, gente? Comenta aqui, vocês já assistiram Game of Thrones? Porque essa história é dessa série e eu achei muito interessante psicologicamente falando. Tem uma parte que o Theon Greyjoy, ele é sequestrado. E aí ele é sequestrado, ele é levado para o Castelo do Pavor e lá ele passa por tortura o tempo todo, constantemente. É uma coisa muito intensa, ele sofre. E ele acredita que a vida dele vai acabar. Ele acredita nesse momento que ele não tem escapatória, porque ele não consegue fazer nada. Ele tenta argumentar, o cara não quer resposta, o cara não quer que ele fale nada, o cara não quer nada, o cara só quer torturar ele. Então ele começa a perceber que ele não tem como sair dali. Só que em um determinado momento chega um rapaz. Um rapaz chega, ele imobiliza os guardas, é uma palavra mais forte, mas eu não vou falar aqui, mas ele acaba com os guardas, tira ele de lá e ajuda ele a fugir. Aí nesse momento vem a expectativa, caramba, a minha vida pode acontecer, eu posso voltar para minha família, eu posso voltar para meu pai, e ele começa a ter toda essa euforia, lutando pela vida dele, que agora está na frente dele. E aí eles fogem, eles têm um combate e eles realmente conseguem escapar dos guardas. Aí eles começam a chegar num local que, segundo o seu salvador, é um local seguro. E aí eles vão entrando, tem ali uns túneis e eles vão passando por esses túneis. Quando ele abre uma porta e entra, ele voltou para o lugar que ele estava sendo torturado. E ele não tinha percebido que ele estava andando em círculos. Obrigado, Raquel. E aí na hora que ele entra, ele vê lá o lugar que ele estava preso, percebe que a pessoa que salvou ele, na verdade, era também o capturador dele, era o torturador. E aí ele acaba perdendo todas as esperanças, porque ele vê que realmente não tinha como. Gente, essa é uma das maiores formas de tortura psicológica que existe. Você leva uma pessoa ao limite, quando essa pessoa está no limite, você dá uma esperança disso acabar, disso cessar, e quando a pessoa acredita na esperança, você arranca essa esperança dela. A mente da pessoa fica traumatizada. Se isso aconteceu uma ou duas vezes, já era. Essa pessoa, ela provavelmente nunca mais vai ser a mesma. Agora, quando a gente traz isso para o campo dos relacionamentos, a gente também tem esse efeito, só que é claro, de uma forma às vezes um pouco mais branda, porque lá na série envolvia tortura, envolvia risco de vida, por assim dizer. Agora, no relacionamento, em muitos casos, não envolve. Então, às vezes, eu tô com uma pessoa e essa pessoa, ela me mostra que a minha vida pode ser boa. Talvez antes dela, eu não achava que a minha vida era legal, eu não achava que eu era feliz, eu não achava que eu conseguia, de fato, ter as coisas que eu preciso para ser feliz. E aí essa pessoa chega, ela modifica tudo. É tudo muito bom, é tudo muito legal, a companhia é agradável, ela me motiva, eu começo a treinar porque ela me motivou e as coisas vão deslanchando, fica tudo muito bom. E aí eu tenho a convicção de que eu encontrei a pessoa perfeita para minha vida. E eu acho que vai dar muito certo. Eu acho que o namoro vai acontecer. E aí, de repente, de uma hora para outra, sem mais nem menos, essa pessoa simplesmente me descarta. Anne, obrigado pelos presentes, agradeço. E aí essa pessoa só me descarta. Ou seja, é um contraste absurdo. Não é aquilo do relacionamento ir esfriando com o tempo, não é isso. Tava bom, ficou péssimo. Tava lá em cima, foi cá embaixo. Então esse contraste, essa queda, ela é uma dor emocional muito grande, que faz com que as pessoas percam a esperança no amor, que faz com que as pessoas percam a esperança num relacionamento. E essa minha paciente até falou, dentro do CNS, que ela estava com essa visão. Carol, obrigado pela rosa, agradeço. Ela falou que ela começou a ter essa visão, que ela começou a pensar que as coisas não davam certo, que ela só atraía homem errado, que ela não sabia selecionar. Só que, gente, ela conseguiu entender que, na verdade, ela só tem essa visão porque foi um impacto muito forte. E é isso que eu quero que vocês entendam. O trauma, ele nunca acontece por causa da situação, tá? Então eu penso assim, se uma pessoa, ela te sacaneia de alguma forma, se ela te trai, se ela faz qualquer coisa horrível com você, Paulo, obrigado pela rosa. O trauma não acontece nesse momento.
O trauma acontece depois, quando eu penso sobre esse momento e eu tenho uma interpretação sobre ele. Então é a minha interpretação que me traumatiza, não é a ação do outro. Ou seja, é algo que eu posso controlar. Isso é muito bom. Então, se eu entendo que a mente humana é dessa forma, se eu entendo que as pessoas podem agir dessa maneira, pouco responsável, por assim dizer, com as minhas emoções, eu posso também me preparar. Eu posso também já entender esse aspecto e começar a me fortalecer, para que quando isso acontecer, eu não sofra, para que eu não tenha toda essa ruptura, para que eu não tenha um trauma. E essa paciente, ela tá tranquila, porque ela sabe que foi isso que aconteceu. E ela não vai ficar criando paranoias na mente dela, porque senão vai ser uma luta contra ela mesma. E, gente, isso é muito importante da gente entender. É uma coisa que a gente fala muito no CNS, que é o treinamento à consciência do não sofrer. A gente terminou ontem e a gente vai começar uma nova turma já nos próximos dias, tá? Assim que tiver 100 pessoas lá, a gente começa uma nova turma. Vocês podem participar caso vocês queiram. A gente vai falar muito de manipulação, de traumas, de relacionamentos, de neuroses, de perversões. A gente vai falar de coisas realmente que eu não posso falar aqui e que mesmo se pudesse eu não falaria, porque é muito pesado e são coisas que nem todo mundo está pronto para ouvir. E lá a gente fala abertamente disso tudo. É uma forma barata de você fazer parte aqui da My Mentor. Juliano, obrigado pelos presentes, agradeço. É a forma mais barata de você fazer parte aqui da My Mentor, tá? As minhas consultas, elas têm um valor um pouquinho mais alto. Eu sei que nem todo mundo vai ter acesso, mas ao treinamento eu tenho certeza que vocês conseguem acessar, tá bom? Então qualquer coisa, mandem mensagem no meu Insta, o Costa PSI, ou entra no meu site que está aqui na bio e entre em contato, tá bom? Pessoal, live aberta a perguntas. Quem quiser mandar alguma coisa, mandar alguma dúvida, fica à vontade. Vai ser um prazer enorme. Morena tá falando que vai entrar. Muito bom, Morena. Manda mensagem lá e faça uma inscrição. Jay, obrigado pelo presente. Paloma, mas e se já aconteceu e gerou trauma? Como lidar depois? Quebrando o trauma. A gente vai fazer um processo, geralmente dentro de terapia, onde a gente identifica a gênese do trauma, o que causou, qual foi o momento que gerou, e a gente começa a ressignificar isso. Então a gente pega uma crença, que é o trauma, e substitui por outra crença, que seria a sua remissão. Então dentro de terapia a gente corrige, tá bom? Você vai precisar ou de estudos profundos sobre isso, ou de terapia para conseguir quebrar o trauma, porque é uma coisa muito enraizada. Quero esquecer meu ex, como se tenho filhos com ele? Você não vai, Daisy. O seu ex é o seu ex, é um passado. Você só vai esquecer se você tiver algum tipo de amnésia. O que você pode fazer é aprender a viver lembrando sem sofrer. Isso dá para fazer. Dá para você conseguir de fato superar o fato de que as coisas aconteceram e que não foram como você queria. Dá para você não se machucar mais com isso. Para isso você precisa de fortalecimento emocional e em grande parte das vezes quebra de romantismo, que são duas coisas que a gente faz dentro do CNS também. Gente, esse treinamento são 20 dias comigo, intensos, conversando o dia inteiro. E é só R$ 99,90, é muito barato. Nossa, muito barato. Mensagem da Jay. Vai ter mais CNS além do 3? Jay, sim. O meu objetivo é fazer o CNS ser constante, ser algo assim permanente. É tipo academia, só que para a mente a gente precisa de evolução constante. Então, o meu objetivo é ter esse treinamento aberto permanentemente ao longo do ano todo para as pessoas participarem. Eu acho que até depois do 3 eu vou parar de chamar de 1, 2, de 3, vai ser só CNS, porque se é constante mesmo, não tem necessidade de colocar número, né? É uma continuidade. Bom dia, Deus abençoe vocês. Obrigado, Cássia, pelo bom dia, amém. Agradeço o carinho. Vamos ver se tem mais mensagens aqui. Meu marido me bateu pela segunda vez, pediu perdão e falou que nunca mais vai fazer. Só que ele é maravilhoso o dia todo. Bom, ele não é tão maravilhoso assim, né, Morena? Porque ele te bateu. Então, tem que ponderar isso aí. É tipo meu carro. Vamos supor que eu falo assim, gente, meu carro é maravilhoso. Nossa, é o carro mais incrível que eu já tive. Só que toda vez que eu saio, a bateria ria e eu não consigo andar. É um carro maravilhoso? Não é. Ah, seria se não fosse isso. Sim, mas é isso. Não existe um se. Não acontece esse se. O seu marido é a mesma coisa, não adianta nada ele ser um cara com várias qualidades. Se ele te bate, o que resolve? Ele anula todas as qualidades dele. Aí ele pede desculpa, fala que não vai acontecer. Eu não confiaria, não. Se uma pessoa me agredisse, mesmo assim, eu sou homem, se eu namoro a Rafa, gente, ela pesa metade do que eu peso. Se ela me bater, talvez eu nem vou sentir. Mas eu terminaria na hora, porque falta de respeito não pode acontecer. Nath, obrigado pelo presente. Agradeço. Amor pra vida é amor da vida. Qual... Ah, não, peraí. Amor pra vida e amor da vida. Qual a diferença? Juliano,
Às vezes a gente fala disso, né? De um amor que é pra vida, que é pra você viver, e um amor que é da sua vida, que é o amor mais intenso. Seria isso que as pessoas querem dizer com essa frase. Só que as duas são romantismos. Amor é amor. Não existe esse amor da minha vida, amor pra minha vida. Gente, é só um sentimento. Então a gente tem que parar de romantizar, é só um sentimento tipo ódio. Imagina eu falando, esse é o ódio da minha vida. Ou seja, eu não vou odiar mais ninguém além de você. Parece até esquisito, né? Ou seja, o amor é a mesma coisa. Então, amor é só sentimento, só. Não romantizem o amor. Sintam o amor como um sentimento como qualquer outro. Hugo, dá dicas de como superar um término. Você precisa, em primeiro lugar, ter espaço psicológico, ou seja, se desvencilhar. Tem pessoas que terminam e ficam ali stalkeando o parceiro o tempo todo, ficam verificando a vida dele, ficam ouvindo coisas que as pessoas têm a dizer. Então, tirar isso é o primeiro passo para você conseguir superar um término. Eu vou fazer uma live para vocês, gente, só sobre superação de término, porque eu recebo muita pergunta sobre isso, tá? Essa dica vai de brinde hoje, mas eu vou fazer uma live só sobre isso para que vocês entendam um pouco mais desse assunto. Como não cair em manipulação? Hipnoterapeuta, eu vou fazer um treinamento CNS em que um dos módulos é manipulação. Então lá eu ensino várias técnicas que as pessoas usam para manipular e você pode, através disso, aprender a não cair, tá bom? Então, se puder, participe do treinamento, que vai ser muito legal ter você lá. Vocês podem se inscrever pelo Insta, Hugo Costa PSI, tá bom? E é só R$ 99,90 para 20 dias. Juliano, obrigado pelos vários presentes, agradeço. Mensagem da Priscila. Uma pessoa que mente por coisas pequenas, como acreditar quando ele fala que nunca me traiu? Priscila, a gente tem que ver bem como que é essa mentira, tá? Vou te dar alguns exemplos. Ó, vou usar você para te dar exemplo, para você entender um pouco melhor. Imagina que você está namorando, talvez você até esteja, né? Você está com a pessoa. E aí você pergunta para ele, amor, eu sou a melhor pessoa que você teve na cama? E aí ele fala para você, não, na verdade a minha ex era melhor, mas você é muito boa também. Ele foi sincero, mas você tem noção do tanto que isso vai te machucar? As pessoas não querem ouvir sinceridade o tempo todo. Então ele vai falar pra você, sim, claro que você é, e talvez é mentira, e talvez depois você descobre. Aí você fica frustrado achando que ele vai mentir em tudo, quando na verdade essa mentira era uma mentira protetora. Então existe esse tipo de mentira que é pra te proteger, e existem outras mentiras, tipo, onde que você tava, amor? E ele fala, tava no supermercado, quando na verdade ele tava jogando bola. Essas mentiras aí já são ruins. Então o primeiro passo é avaliar qual mentira está acontecendo na sua relação, tá? Esse é o primeiro ponto. Bom dia, amo seu trabalho. Bom dia, Rosimeire. Que bom saber disso, fico feliz. Valmara, Hugo, estou solteira, mas só quero alguém igual a mim. É egoísmo? É, só que é normal, nós somos egóicos. Todos nós, gente, nós só queremos um relacionamento se ele for pra gente o que a gente quer. Entende? Então, assim, ninguém quer um relacionamento que é diferente do que precisa. Se isso é o que você precisa, sim, é uma forma de egocentrismo, mas é natural. Todo ser humano é assim, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eu sou assim, você é assim, tipo, todo mundo que tá aqui na live só tá na live porque quer alguma coisa aqui, né? Porque ou quer aprender alguma coisa, ou gosta do meu trabalho, quer ver o que eu vou falar, ou quer passar tempo, mas é algo voltado pro seu ego, pro ego de quem tá assistindo. Então isso é normal. É mentira do tipo, eu estou em um churrasco só com os amigos, só homem, e tem mulher. Bom, então é uma pessoa que claramente está te mostrando que não é confiável. Ou seja, pode mentir sobre traição sim, só que pode nunca mentir. A questão é, essa mentira já é algo que você não deveria tolerar, tá? Então já tenta fazer um posicionamento sobre isso e reconsidera se vale a pena ficar nessa relação. Outra coisa também, Priscila, a gente tem que observar o seguinte. Quando a pessoa fala a verdade, como que a gente reage? Sabe? Tipo assim, vamos supor que a Rafa foi pra casa da mãe e eu pergunto, amor, como que tá aí? Quem tá aí? Aí ela fala que tem lá a família dela e que tem 2 homens que são amigos da prima dela. E aí eu brigo com ela, eu xingo ela. Você acha que da próxima vez ela vai querer me contar a verdade? Não vai, porque eu não sei reagir à verdade. Então eu tenho que ponderar se a pessoa está fazendo alguma coisa errada. Eu não vou punir a pessoa se ela não estiver fazendo algo errado. Então se é uma coisa alheia à vontade dela, uma coisa diferente, uma coisa que ela não tem culpa nenhuma, ela tem que ter o direito de me contar a verdade sem represália. Então é bom também você avaliar se você não fez isso com ele antes, porque talvez pode ser por isso que ele não está contando. Mas aí é caso para análise, tá? Não sei quem causou tanto trauma em mim. Não tem um pingo de autoestima, Nívia? Na maioria das vezes é você mesmo. Vocês lembram que eu falei para vocês que o trauma ele não acontece na situação? Ele acontece com aquilo que a gente vê acerca da situação? Ou seja, se um cara, ele, sei lá, te sacaneou,
e você enxerga isso como algo horrível, você vai ter algo horrível. Se você enxerga como uma pessoa pequena que não sabia te valorizar, uma pessoa que é medíocre, então você não vai ter um trauma. Por isso que a gente tem que trabalhar o nosso autoconhecimento, tá, gente? Isso é muito importante. Existe sentimento pós-término? Sentimento é sentimento. Ele pode existir a qualquer momento da relação. Antes, depois, durante. Então é só um sentimento. Se a pessoa sente, existe. Na época estava saturado do relacionamento. Terminamos. Hoje estou sentindo algo forte pela pessoa. Aqui entra um aspecto legal. Quando você está no relacionamento e está saturado, você está cansado dos pontos negativos. Aí você termina. Aí a sua mente, com o passar do tempo, ela dissolve os pontos negativos, o tempo corrói tudo, e ficam só as lembranças, as coisas boas. E aí você começa a ter saudade. Mas se você voltasse, você ficaria saturado do mesmo jeito, caso as coisas não mudem. Então é interessante entender também essa mecânica cerebral para que você consiga, de fato, fazer aquilo que você deve fazer. Isso acontece, gente, como um sistema de proteção, tá? Imagina assim, antigamente o homem saía para caçar. Aí ele ia caçar e ele tinha que ficar lá esperando, por exemplo, um javali passar. E ele ficava cansado, dava dor nas costas, ficava esperando, aí tinha que correr, era muito cansativo. Às vezes ele se feria. Imagina se a mente focasse no ponto negativo, ele não ia querer caçar de novo. Só que aí ele ia para casa, comia, descansava, esperava um tempo. Aí a mente dele esquecia os problemas e focava no lado bom, que ele tem comida. Então ele começa a pensar que vale a pena de novo. É a mesma coisa que acontece com relacionamentos. A nossa mente trabalha assim. Mensagem da Cássia. A ex do meu noivo mandou mensagem falando um monte, me blindei com meu silêncio e conversei com ele. É excepcional, Cássia. Meus parabéns. Vamos ver mais aqui. Moço, eu tinha muitas fofocas para contar pro meu namorado, mas ele pifou o celular na praia, que ódio. Bom, tomara que melhore logo, que ele compre outro logo, né? Vamos ver aqui. Hugo, me divorciei faz 1 ano e desde então não nos vemos e nem nos falamos, só que temos um filho. Aí você pergunta o que e não deu para ver o resto, mas talvez seja o que fazer. Olha, se você não se vê nem se fala, aqui é só um fato. A questão é o que você quer. Você quer voltar? Você não quer voltar? Porque dependendo do que você quer, a atitude vai ser diferente. Então é interessante pensar nisso, tá? E eu preciso entender também os contextos, Aline. Como que foi o término? Por que vocês terminaram? Como que vocês estão hoje? Em alguns casos, eu consigo fazer meus pacientes conseguirem a reconquista. Ou quando eles não querem isso, a superação. Mas a gente tem que aprofundar um pouco mais também. Camila, o que você acha... Não. Oi, Hugo, você acha que o nome pode interferir na vida de uma pessoa? Não. Quer dizer, depende. Tem uma pessoa que eu vi uma vez no jornal que chamava Xerox. Então, com certeza vai interferir. Dependendo do nome, se for alvo de bullying, desse jeito, sim. Mas, Hugo, qual que é a definição do nome Hugo? Isso vai moldar quem ele é? Não, isso não. Pelo amor de Deus. Eu acho que pensar isso é tão estranho quanto pensar que o fato de Mercúrio estar retrógrado quando eu nasci vai mudar a minha vida. Entende? Eu acho que não interfere, não. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O que fazer quando alguém some sem dar satisfação? Saindo há 1 mês, siga a sua vida em frente. Gente, às vezes a gente acha que sua fala é comunicação. Ruth, se a pessoa sumiu, ela está se comunicando. Ela está falando que ela não quer conversar com você, que ela quer se afastar de você. Isso é uma forma de comunicação. O problema está quando a gente não aceita isso e a gente começa a correr atrás. Então segue a sua vida em frente, considera que acabou, vai fazer outras coisas. Se a pessoa voltar e te provar que teve um motivo e te reconquistar, aí é outra coisa. Mas fora isso, você deveria seguir sua vida. Poliana, Hugo, discutimos, perdi desculpas. E hoje tem 1 semana que não nos vemos, não acabamos, mas não continua a mensagem. Poliana, vocês discutiram e você se desculpou. Ainda assim ele tá mal com você, ele tá afastado. Vocês ainda estão no relacionamento. Tá errado isso. Tem que ter um prazo. Vocês estão afastados até quando Deus quiser. Você tem que estabelecer um prazo, você tem que colocar um limite, você tem que se posicionar. Tá? Então, assim, se você quiser, eu posso te ajudar com isso dentro de consulta. Mas não espera passar mais tempo, porque quanto mais tempo, mais difícil é, tá bom? Vem se consultar que eu te ajudo com isso. Contei tudo o que passei com meu ex-namorado para o meu ex-marido. Ele fez pior. O que fazer? Terminá-lo. Se as coisas são ruins, né, meu? Quer aparecer na live? Dá tchauzinho pro povo. Tchau! Eita!
Ó, até desentupiu o ouvido aqui. Vou ler de novo aqui que eu perdi o foco. Contei tudo o que passei pro meu ex-namorado, mas meu ex-marido fez a mesma coisa. O que fazer? Bom, já é ex, então você já terminou, excepcional. Agora, Jéssica, para de contar tudo que você passou, porque isso não ajuda. Sabe por quê? Quando a gente tem um relacionamento, às vezes a gente está com uma pessoa madura o suficiente para entender, às vezes não. Então, às vezes, a gente vai contar tudo na expectativa de que o outro não faça, só que às vezes a outra pessoa vai fazer. Talvez a gente não passou uma ideia de força. Então a questão é, se você foi traída, por exemplo, e você quer contar para que não aconteça, você não precisa contar que você foi traída e o quanto você sofreu. Você tem que mostrar para ele, olha, hoje eu tenho a convicção de que se houver traição, eu vou terminar na hora. Então, eu quero muito que você sempre pense nisso, porque eu te amo, mas eu não consigo superar uma traição, eu não consigo continuar com alguém, e mesmo que por algum motivo eu conseguisse, na hora, te perdoar, eu não continuaria com você. Então, assim, você tem que estabelecer de uma forma madura, a partir de uma postura de poder. Suas consultas são marcadas por onde? Pelo meu Insta, Hugo Costa PSI, tá bom? É o mesmo arroba aqui do TikTok. Você vai mandar uma mensagem no meu direct e a Rafa vai te responder. Ou então, você entra no meu site. O site está aqui na bio do TikTok, é o site da My Mentor. Aí você clica no botão Entra em Contato e você vai fazer um agendamento também, tá bom? Como superar dependência emocional com terapia especializada, Aline? Nós temos essa terapia aqui, tá bom? Caso tenha interesse. Mensagem da Lourdes. Eu terminei e ele insiste que estar perto e não gosto... ele insiste em estar perto e não gosto dessa situação. Ele não respeita. Lourdes, sabe uma coisa que eu fico pensando? Que, assim, é tão difícil pra mim conseguir compreender isso, porque pra mim é uma coisa muito fácil, sabe? Como que a pessoa insiste, como que a pessoa não respeita? Eu terminei, beleza. Aí a pessoa me manda mensagem, eu falo com ela que eu não quero conversar mais, que eu quero distanciamento. Aí a pessoa manda de novo, eu bloqueio, em tudo. Não tem dificuldade. Aí a pessoa me liga, eu bloqueio o telefone dela. Aí a pessoa me liga de um telefone diferente. Eu falo pra ela que se ela continuar, eu vou denunciar por perseguição. Se ela continuar, o que eu faço? Eu denuncio. Como que não dá pra bloquear? Entende? Como que a pessoa insiste? Se a pessoa tá insistindo e tá conseguindo, é porque você tá deixando. Então para de deixar. É a sua vida, é você que tem que assumir as rédeas e não torcer para as pessoas te respeitarem. É você que tem que colocar o limite para cada pessoa e puni-las caso elas quebrem esse limite. Isso é fundamental, Lourdes. Que linda, sim, a Mel não tem fofo, mas grita que é uma beleza. Nossa Senhora. Ai, ai. Hugo, meu homem não me procura, olha para outras na rua e depois insiste em me dizer que só me quer. Kátia, se tá tendo ali uma falta de desejo, a gente precisa avaliar o porquê. Pode ser algum problema hormonal, pode ser talvez estresse excessivo, pode ser que não tem problema com isso, mas a relação já não tem conexão, talvez ele já não te admira, ou não se sente respeitado, ou não se sente seguro. Tem alguma ruptura, porque isso não é normal. Então, dentro de uma consulta, a gente faz toda a avaliação necessária para descobrir o que está acontecendo e vocês conseguirem corrigir, tá bom? Por isso que é tão importante a consulta, gente. Hugo, amor e paixão é a mesma coisa? Não. Amor é sentimento, paixão é neurose explosiva emocional, tá bom? Então, a paixão é uma reatividade, ao passo que o amor é uma construção. A paixão é eufórica, o amor é brando. A paixão, ela é uma coisa que acontece e acaba de uma hora para outra, e o amor precisa ser construído e desconstruído. O amor, ele não é tão intenso quanto a paixão. Eu tenho uma live toda falando sobre isso lá no YouTube, tá, pessoal? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vai no YouTube, por exemplo, digita assim, ciúmes Hugo Costa, traição Hugo Costa, sei lá, narcisista Hugo Costa, porque sempre vai aparecer um vídeo meu falando sobre isso. O canal lá não tá tão grande, não. O canal, na verdade, está bem pequeno, mas tem muito conteúdo, porque eu foco muito mais aqui no TikTok. Disciplina na vida tem a ver com organização da vida, e terapia ajuda sim, muito. Comodismo é ruim para o relacionamento? Comodismo é ruim para qualquer coisa. Qualquer coisa, imagina qualquer coisa, é ruim. Comodismo é horrível. Saí com um rapaz 2 vezes, conversamos pelo WhatsApp. Que bom, Leila. Aparentemente não é uma pergunta. Mandou o resto aqui, ó. Ele disse que não quer nada sério. Isso é fácil. Ótimo. Sim, só que aí a gente tem que pensar o seguinte, Leila. Ele não quer. Ele tem o direito de querer ou não querer o que ele quiser. A questão é, você quer? Não quero. Então é só terminar. Isso não é um erro dele, não é um problema dele. Ele está sendo sincero, te falando o que ele quer. Sabe o que seria um problema, Leila? Ele ficar com você e com outras ao mesmo tempo. Mas não, ele está sendo sincero com você.
Então a gente não pode julgar uma pessoa por expor o que ela quer. Isso é comum, entende? Então assim, se não serve para você, termina, encontra outra pessoa. Meu marido falou que me ama, mas me pediu um tempo, o que faço? Fala para ele, pergunta para ele por que ele quer um tempo em primeiro lugar, para você entender. E depois você fala, olha, se você quer um tempo, tudo bem. Eu vou te dar uma semana para você pensar no que está acontecendo. E aí você me fala o que você quer fazer. E aí talvez ele te fale, não, uma semana não dá, eu não vou marcar um prazo, eu vou pensar. Você vai falar para ele, tudo bem, eu respeito você, mas o meu prazo é uma semana. Dentro de uma semana, se você não tiver uma resposta, se você não souber o que você quer, para mim acabou. Porque não faz sentido estar num relacionamento assim. Se ele passar um dia, você termina, entendeu? Porque você tem que impor o limite, senão a pessoa não vai te respeitar. Ele termina, mas não sai de perto. Bom, por que você deixa perto? É uma questão que a gente tem que considerar muito mais do que o fato dele não sair de perto. Porque se ele está perto é porque ele quer estar perto, isso é muito óbvio. Mas por que você permite? Você tem esperança de que ele mude, de que volte a ser o que era? Porque assim não vai. Ele não vai te respeitar desse jeito. O Good Boy faz certas coisas que não gosto, reclamo e ele não muda. Mas se faço mesmo, ele reclama. Acontece demais. E é uma coisa que a gente falou muito dentro do treinamento, gente, CNS, sobre posicionamento. Sabe a coisa mais inútil que você pode fazer numa relação? Reclamar. Não funciona. Gente, não funciona. Quantas vezes, olha, todos vocês que estão aqui, quantas vezes vocês já reclamaram uma coisa que não adiantou? Quantas vezes vocês já cobraram e cobraram e cobraram e a pessoa continuou fazendo? Quantas vezes vocês já passaram por isso ao longo da vida e quantas pessoas vocês já ouviram falar que fizeram isso e não funcionou? Para que vocês continuam reclamando? Não adianta, gente, não adianta. Posicionamento é importante. Joseli, obrigado pela rosa. Dentro do treinamento eu ensinei a fazer posicionamentos e as pessoas treinaram. Então eu mandei lá uma situação para cada um, para eles praticarem, para colocarem o posicionamento em dia, porque é muito importante, gente. E diga-se de passagem, o posicionamento é muito rápido, é coisa de 2 minutos. E você eleva o seu poder de uma forma assim absurda. A pessoa te vê como alguém de alto valor, isso é muito bom. Vocês têm que aprender a se posicionar, gente. E eu vou ensinar isso no treinamento também, tá? Participem. Esse treinamento vai ser muito bom. Eu já tive membros do treinamento lá que estão ganhando mais dinheiro, membros que começaram um relacionamento, membros que terminaram relacionamentos tóxicos. E isso tudo é muito legal, ver a evolução das pessoas. E vocês podem estar no meio disso também. Como sair do apego emocional? Terapia também. O treinamento é pago? Sim. O treinamento custa R$ 99,90 e é muito barato, tá, gente? Mas muito barato mesmo. Por que eu falo isso? A minha consulta inicial custa R$ 450 para você ter uma consulta de 45 minutos comigo. As minhas terapias eu já tenho mais em conta. Eu tenho terapia que sai a 200 por sessão, mas você fecha o pacote de um mês. Tenho mentorias que vão de 10 a 50 mil. Então, quando a gente olha um treinamento de R$ 99,90, isso é uma pechincha. Glorinha, obrigado pela rosa. Agradeço. E é mais barato que a academia, geralmente. Seus vídeos ajudam muito, que bom, fico feliz. Letícia, dicas de posicionamento. No treinamento, Letícia, é algo que é muito efetivo, que eu não entrego de graça em lives. Eu já entreguei, mas não entrego mais. Só dentro do treinamento ou em consultas. Estou no mesmo dilema, terminamos, mas ele não sai de perto, porém temos um bebê. Bom, eu vou responder a mesma coisa para você. Coloque um limite você, descubra o que você quer. Isso é muito importante. Como funciona o treinamento, Ellen? Esse treinamento ele acontece ao longo de 20 dias. A nossa quantidade de pessoas lá dentro é de 100 pessoas. Então a gente começa o treinamento assim que tiver 100 pessoas. Por quê? Por que não tem uma data de início? Porque, gente, o treinamento é muito barato. E eu gasto muito tempo fazendo esse treinamento. Então eu mando um monte de conteúdo, eu faço lives exclusivas, eu respondo todo mundo, dou muita atenção. E para isso eu tenho que deixar de atender algumas consultas para conseguir prestar atenção no treinamento, senão não tem como. Então, com 100 pessoas no treinamento, eu consigo fazer com que a minha empresa ela não perca dinheiro fazendo o treinamento. Então eu faço o treinamento, tiro algumas consultas e o financeiro da empresa fica semelhante, fica igual. E aí compensa fazer isso para vocês. Eu adoro fazer treinamento, talvez um dia seja até um pouco mais caro, não sei, mas agora é bem barato. Então a gente fala lá de alguns tópicos principais: relacionamentos amorosos saudáveis, expansão de consciência, autoestima. Nesse agora a gente vai falar de manipulação e a gente vai falar muito também sobre formas de resolver problemas. Então esses são os tópicos principais que são subdivididos em vários pormenores. Então assim, no último treinamento, por exemplo, gente, eu mandei um total de 59 conteúdos.
em explicações, cada um sobre uma coisa, então já é muita coisa. Imagina, 59 conteúdos sobre temas, mais 8 lives exclusivas de 1 hora e meia, teve uma que chegou a 2 horas. Então, assim, é muita coisa, é muita coisa. E ainda teve prêmio para os melhores, então, assim, é muito barato mesmo. E aí a gente começa assim que tiver com 100 pessoas, ou seja, se você quer participar, já vai e garante a sua vaga. É melhor você ficar lá dentro esperando para começar do que você querer esperar até o momento inicial ali para tentar pagar e já ter 100 pessoas, porque depois que tem 100 pessoas ninguém entra. Então a gente não guarda vaga, não segura, completou 100 pessoas, fechou, e quem pagar depois vai ficar para o próximo treinamento, tá bom? Então já entra em contato, manda uma mensagem lá no meu Insta e faz a sua inscrição. Hugo, os evangélicos falam que um relacionamento de namoro é depois de alguns anos. Bem, eu não entendi a sua afirmação. Um relacionamento de namoro é depois de alguns anos? Nossa, não entendi, Penha. Desculpa. Mensagem aqui. Sim, tem muito conteúdo. É extremamente maravilhoso. Faça um treinamento, melhor investimento que fiz. Aê, Mila. Que bom que você gostou, Mila. Fico feliz. E, gente, a Mila era caladinha no treinamento. Eu acho que ela participou de uma live que eu vi assim, ela ativa, mas estava lá, só absorvendo. Que bom, fico feliz. Espero que você esteja no 3 também. No grupo você fala sobre posicionamento? Falo. Muito. Mas sabe tudo? Tudo. Não fica dúvida. E o bom de treinamento, gente, é que é diferente de curso, sabe? Eu tenho cursos também. Vamos supor que você faz o meu curso, aí você assiste uma aula, tá toda explicada. Você tem uma dúvida, e aí? Eu não vou te responder no curso. O curso é uma coisa que você compra, mas tá tudo explicado. Agora, no treinamento, se você não entender, você pergunta. Hugo, não entendi, explica de novo, explica de outra forma. Você pergunta um caso específico, algo, mas e se for para fazer um posicionamento num caso tal? Eu vou te responder. Então, o treinamento ele é totalmente modulado pelas pessoas que estão lá. Por isso que é gostoso, é dinâmico. Você interage diretamente comigo, você me manda mensagem e a gente conversa. Isso é muito bom. Vamos ver. De relacionamento vão viver juntos e os evangélicos falam que é pecado. Isso será que é verdade? Penha, aí já é uma visão da religião. Então, assim, cada religião tem a sua visão acerca de viver junto, acerca do sexo, e isso vai realmente da religião. Então, assim, não existe certo e errado. Existe se você segue isso ou não. Cada um faz a sua escolha. Bom dia, fiquei separada com um ex quase 3 anos e voltamos há 5 meses, mas estou achando ele frio. Acontece, Mônica. São 3 anos de afastamento, então assim, isso é muito normal, principalmente dependendo dos porquês vocês terminaram. O que você pode fazer? Você pode vir se consultar, me contar o que está acontecendo, eu vou avaliar junto com você e montar uma estratégia para que a gente consiga melhorar. Mas se caso também for alguma coisa que não dá para resolver, eu vou te falar, tá bom? Nossa, que maravilhoso, tem quantas vagas sobrando? Gente, eu não sei quantas vagas que tem, mas já tem algumas preenchidas. Da última vez que eu vi, já tinham 20 pessoas, se eu não me engano, algo assim. Então, assim, é 100 vagas só. Não espera. Se quer entrar, entra hoje, não perde tempo, não. Porque assim que encher, a gente começa. E o foda é que aí tem que esperar mais 20 dias para abrir outra turma, entendeu? Então, não é legal. E tem pessoas lá que fizeram o 2 e já estão no 3 e já falaram que vão estar no 4. Muito legal. Como aprender a colocar a gente em primeiro lugar, amor próprio, mas quando tenho um filho... não vi o resto da mensagem, mas ó, a gente também fala de amor próprio lá, tá bom? Fala muito. Como lidar com a independência emocional? Acho que seria dependência, né? Você não lida, você cura, você faz terapia. É tipo assim, eu falo pra vocês, gente, eu tenho aqui uma dor de luxação no joelho, como é que eu lido com isso? Eu não lido, eu vou pro hospital, faço tratamento, faço terapia, fisioterapia e curo. Eu não preciso ficar lidando com coisa ruim, se é uma coisa que eu posso curar. Como funciona a consulta? É por videochamada? Mônica, sim, a consulta é por videochamada. A gente vai fazer uma consulta ou pelo FaceTime ou pelo Skype, dependendo de qual aparelho você tem. E aí você vai me contar tudo o que está acontecendo. Eu vou fazer uma avaliação dos seus sentimentos do seu parceiro, a gente vai entender o contexto, a gente vai realmente aplicar o método Fast Mind, que é o método que eu uso dentro de terapia, para a gente conseguir ter uma visualização do quadro geral.
Feito isso, eu vou te contar o que está acontecendo. Vou te dar uma exposição clara da situação que você está vivendo e te mostrar os caminhos possíveis. Então você vai saber tudo o que você pode fazer, o que pode acontecer se você fizer cada coisa, para você conseguir visualizar. É como se eu pegasse você está aqui no relacionamento, eu levanto você aqui para você ver o seu relacionamento e ver o que está acontecendo, para você decidir o que você quer. Aí quando você decide o que você quer e me fala, eu vou montar uma estratégia para te ajudar a conseguir. Ah, Hugo, eu quero conseguir terminar sem sofrer. A gente vai fazer isso. Eu quero tentar reconquistar e reviver a relação. A gente vai fazer isso. Então vai depender do que você quer. Mas eu vou te mostrar todas as possibilidades e razoavelmente as chances de cada uma funcionar ou não, para você ter uma noção clara, tá bom? E aí você pode agendar pelo meu Insta, Hugo Costa PSI. Feito a consulta, você pode ter acesso às terapias e às mentorias também aqui da My Mentor, tá bom? Deni, sou nova aqui, qual a sua formação? Vou cursar... Nossa, que caminhão barulhento. Vou cursar psicologia esse ano, estou muito animada. Que bom, meus parabéns por isso. Eu sou psicanalista, tenho especialização em inteligência relacional e emocional. Caso vocês queiram ver formações, está tudo no meu site, tá, pessoal? Lá tem tudo que eu já fiz, para vocês conseguirem ter uma noção, no site da My Mentor. Terapia é vida, todo mundo deveria fazer no mínimo uma vez por semana, também acho. Teve até uma paciente que me perguntou, quanto tempo de terapia eu preciso? Isso é muito louco, porque a questão é, onde eu quero chegar? É tipo musculação. Você chega na academia e pergunta, quanto tempo de academia que eu preciso? Para quê? Você quer, de fato, uma academia só para você aprender os movimentos? Se for, com um mês você aprende tudo, talvez. Se você quer ficar bom, talvez com 6 meses. Se você quer melhorar a sua saúde, seu corpo é a vida inteira. Então você precisa progredir, você precisa de manutenção. Com terapia é a mesma coisa, gente. Se você tem a capacidade de investir numa terapia constante, invista. É uma ótima coisa que você faz por você. Você evolui, você mantém sua evolução, você melhora seu autoconhecimento. E isso é muito legal porque eu estudo essa área há 10 anos. Eu falei isso no treinamento para o pessoal ontem. Eu estudo essa área há 10 anos e até hoje eu descubro coisas sobre mim. Eu trabalho meu autoconhecimento até hoje, ou seja, 10 anos. Pensa. Então, assim, é muita coisa que tem pra gente saber. Nossa mente é muito complexa. Pessoal, garganta já tá até ardendo aqui. Eu vou lá descansar um pouquinho, gravar mais conteúdo para vocês daqui a pouco. Obrigado pela presença de todo mundo, tá? Desculpa se eu não respondi a mensagem de alguém, mas realmente não dá tempo de responder tudo. E quem tiver interesse em participar do CNS, manda mensagem no meu Insta, Hugo Costa PSI, ou então entra no meu site, que tá na bio aqui do TikTok, o site da My Mentor, e vai e entra em contato, tá bom? Por lá também vocês podem agendar consultas, terapias, mentorias, vocês podem comprar o meu livro, fiquem à vontade para mandar dúvidas, tá, pessoal? Beijo grande para vocês, vejo vocês no CNS 3. Tchau!